Olá, tudo bom contigo? Pois bem, esse é o terceiro vídeo dessa série, vamos dar prosseguimento. Nos vídeos anteriores, nós trabalhamos, o primeiro, a fotografia como fonte histórica, o segundo, como tratar coleções fotográficas, e agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos trabalhar o tema o uso criativo de acervos fotográficos. Então, no primeiro vídeo, foi um panorama sobre a questão da fotografia e os cuidados que nós devemos ter ao trabalhar com fotografias e acervos fotográficos para incorporá-lo à pesquisa histórica, né? E como isso vai orientar até mesmo aquela pessoa que pretende organizar um acervo fotográfico sobre como que ele fará essa organização, como que ele organizará o acervo, né? O segundo vídeo da série foi como tratar coleções fotográficas, e entra a parte mais técnica de acondicionamento técnico, mobiliário, espaço, planejamento, os cuidados que é necessário ter, como que é feita a limpeza mecânica, a limpeza química, os formatos, onde encontrar os materiais, os insumos para fazer a confecção das embalagens, né? Então, tem toda essa maneira de pensar o acervo, o acondicionamento dele e a sua relação com a instituição de guarda. Então, é nesse sentido que esse segundo vídeo trabalhou. Nesse terceiro vídeo, nós vamos trabalhar o uso criativo de acervos fotográficos. Pois bem, depois que passamos por esse processo de acondicionamento do acervo fotográfico, a organização dele, é importante pensar que esse acervo, se ele não encontrar maneiras de sair do acervo e ganhar visibilidade, existe grande chance de ele ser esquecido e por isso mesmo perder a importância. As pessoas passam a não reconhecer, não enxergar a importância de um acervo se ele fica restrito ao seu local de guarda. Então, a ideia de trabalhar o uso criativo de acervos fotográficos é pensar o que pode ser feito com esse acervo fotográfico ou de que maneira ele pode ser trabalhado de modo a ele ter visibilidade e assim ganhar cada vez mais importância para a sociedade. Se a sociedade não enxerga o objeto, não consegue mensurar a importância dele. Quando vê esse objeto circulando como um bem cultural, em exposições, em eventos, em vídeos, em amostras, o acervo ele passa a ter uma importância maior. Não que a ausência de exposições e eventos que trabalham o acervo fotográfico faça ele ser não importante, mas a importância é dado também quando o objeto ele ganha essa circulação. Então as pessoas passam a entender mais por que é importante preservar o acervo fotográfico, olham para a exposição, olham para a videomontagem, olham para as revistas feitas com aquelas fotografias do acervo fotográfico e falam, nossa, que foto bacana, que foto bonita, né? E as pessoas passam a atribuir um valor especial a mais sobre esses objetos preservados em acervos fotográficos e eles começam a se preocupar mais também com os cuidados que são necessários quando aparece, por exemplo, para quem já visitou um museu e de repente ouve falar que aquele museu pegou fogo, isso mexe, isso toca, choca. Então as pessoas precisam ter esse contato com os acervos para poder começar a compreender o quanto que eles são importantes. Então, esse tema de agora, que nós vamos trabalhar, o uso criativo de acervos fotográficos, ele anda nessa ideia de como trabalhar esses acervos fotográficos. E um projeto mesmo, esse livro, aliás, foi proposto pela própria Funarte. Então, quer dizer, é uma instituição de excelente qualidade que nos dá referência de como deve se trabalhar esse acervo. Então, nós vamos fazer isso agora, vamos começar com esse acervo agora. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Opa, espera aí. Compartilhar a tela. Só um minutinho aqui. Cadê? Oficinas. Pois bem, é esse material, acredito que já apareceu para vocês na tela. Só um minutinho.
Bom, agora foi. Questões técnicas sempre acontecem. Bom, relembrando, esse projeto se chama Projeto Todos pelo MISC, TCA número 33/2019. Começando, é claro, é importante nesse momento agradecer que esse projeto está sendo realizado pelo Fundo Municipal de Estímulo à Cultura de Cuiabá, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, na figura do senhor secretário, senhor Francisco Antônio Vuolo. Queremos agradecer ao secretário, é claro. Também queremos agradecer ao secretário adjunto, senhor Justino Astrevo. Meus mais sinceros abraços para ele, para toda a equipe dele. E falando em equipe, é claro, estamos falando também do Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá. E também, é claro, esse projeto chama Todos pelo MISC, então é a favor do museu, se chama Museu da Imagem do Som de Cuiabá, Lázaro Papazian Chau, certo? Que temos como diretor o senhor Cristóvão Luiz Gonçalves. Então, meus mais sinceros abraços para todos os membros da Secretaria, do Conselho e do Museu da Imagem do Som de Cuiabá. Pois bem, vamos começar então. Então, esse daí é a capa do livro, né? O uso criativo de acervos fotográficos, de Pedro Carpe Vasque, né? Um caderno técnico, então ele tem informações que são diversos cadernos, e nesse caderno em especial que nós vamos trabalhar agora, o que eu fiz foi extrair dele os pontos principais que julgo ser importante termos em mente ao pensar como trabalhar um acervo fotográfico. Tendo um acervo fotográfico, a possibilidade de trabalhar com ele, o que eu posso fazer? Então, a ideia desse livro é levantar que essa tomada de posição do o que eu posso fazer se dá pelo processo de clareza sobre o que o acervo possibilita, certo? Então, quem vai fazer essa análise com maior clareza para poder dizer, ó, esse acervo possibilita isso, isso e aquilo, é o curador. Então, vamos lá. Então, estamos falando de curadoria. O que é a curadoria hoje? O termo curador chegou ao Brasil por influência norte-americana na década de 1980, sendo ele um fenômeno essencialmente do século XXI. Em inglês, o verbo to curate, se relaciona com cuidar de coisas materiais, sobretudo no sentido de care for, to organize, to pull together. Cuidar, organizar, reunir. Podemos definir o curador como aquele que está incumbido de cuidar, zelar e defender os interesses do artista e dos trabalhos de arte. O curador, como se sabe, é o profissional que organiza, supervisiona ou dirige exposições, seja em museus ou nas ruas, em espaços culturais ou galerias comerciais. Pois bem, então o curador é aquele que ele vai decifrar as informações que possui no acervo e aí vai sintetizar em um formato, seja ele uma exposição física, um material impresso, seja uma exposição virtual, seja em exposições de projeção, seja uma nova exposição que faz referência a esse acervo, diversas possibilidades. A curadoria que vai fazer essa orientação, mas em si a curadoria é aquela pessoa que domina o conhecimento sobre determinado acervo ou técnica ou artista, e ele se entrega com um todo para poder realizar um trabalho a respeito daquela obra, que não é dele. Então, existe um processo de abnegação, de entrega. Você vai se dedicar para um trabalho que não é seu, mas você tem experiência de conhecimento do acervo ou do artista. Isso possibilita você lançar um olhar sobre a obra e o artista, e assim você interpretar a sua forma e desenhar essa exposição. Então, trata-se de um campo interdisciplinar que envolve noções conceituais, reflexão, tomada de partido e algumas qualidades. Bom, eu falei sobre essa questão da abnegação, de você entregar o seu trabalho em favor de outro, então, por isso, entra primeiro a generosidade, quer dizer, a exposição, o sucesso da exposição não é o sucesso da fantasia de um curador, do ego dele,
é um desdobramento do conhecimento dele que ele realiza em favor das obras e do artista, que não ele. Então, esse fato exemplifica bem que o curador, ele tem essa coisa de entrega para o outro, né? Então, primeiro, generosidade. Segundo, cultura geral. Cultura geral é a inserção da pessoa na sociedade e o fato dele, por exemplo, ser um curador de arte, não quer dizer que ele deva ficar isolado do restante do universo, da sociedade e ficar apenas 100% no trabalho artístico, por exemplo, um artista plástico ficar apenas envolvido com essa temática e pronto. Não, ele tem que ter o seu universo cultural mais ampliado, uma cultura geral, e para que ele possa ter uma visão macro e micro da exposição, entender onde que essa exposição se insere na sociedade atual, né? Terceira, cultura específica ou setorial. Quer dizer isso, por exemplo, o curador ele tem um conhecimento sobre cultura geral, mas ele também conhece especificamente a técnica e a estética do fazer de um artista. Por exemplo, um artista plástico, ele vai saber identificar em que escola aquele artista se encaixa, quais são as técnicas dele em relação aos contemporâneos, no que o destaca, o que o diferencia em relação aos mesmos artistas que são artistas plásticos da mesma geração que ele, o que o torna especial. Então, é preciso ter essa visão macro e essa visão micro. Capacidade administrativa, né? O curador, em essência, ele tem o controle de todas as áreas na produção de uma exposição, por exemplo, mas eu falo de exposição, mas não se limitem a pensar apenas em exposição. Pensem também em publicações de livros, revistas, produtos artísticos, produtos práticos, desde uma camisa, uma caneca. Então, a curadoria vai definir isso. Então, essa capacidade administrativa é administrar como um todo. Necessariamente, o curador, porque ele vai administrar como um todo, ele não é o cara também que vai fazer a contabilidade, não é o cara que vai carregar e descarregar um caminhão, por exemplo, mas ele, pelo menos, ele tem que saber onde que o caminhão vai parar e quem que é o contador e se tem algum problema em relação aos custos da exposição ou do qualquer outro produto a ser realizado com um acervo, né? Bom, então, sensibilidade estética também, claro, acho que é o mínimo, né? Se tratando de um curador. O curador, em essência, ele é alguém que tem grande conhecimento sobre aquela área da qual ele vai ser o curador, vai fazer a curadoria. Então, isso implica que ele tem que ter empatia em relação àquela técnica e aquela estética, né? Independência mental, né? Isso quer dizer, mesmo curador, como qualquer outra pessoa que tem uma visão individual sobre si em relação ao mundo, ela também tem que saber se posicionar em relação ao mundo, então saber se localizar. Nesse sentido, em independência mental, ele tem que saber filtrar o que ele pretende para por exemplo, estou sempre falando de exposição, vou permanecer nessa palavra, nessa expressão. Então, quando é independência mental, implica ele pensar o quanto da exposição que ele está pensando de uma forma do pensar dele e o quanto que ele pensa a respeito de uma exposição de um conceito cultural maior do que ele, da sociedade ao qual ele pertence. Paciência e determinação. Sem dúvida, paciência para quem faz o trabalho de curador, né? Porque você está envolto em um conjunto de situações que perpassam e nos ultrapassam. Então, é importante ter paciência e determinação, acho que não apenas enquanto curador, mas em relação a tudo. Dedicação à obra alheia entra nesse primeiro aspecto da generosidade, da abnegação. Então, vamos lá. O que quer dizer essa dedicação à obra alheia? O curador dedicar o melhor de seu tempo e de seu esforço à promoção e à difusão do trabalho alheio,
o que exige uma dose inquestionável de generosidade, de espírito de doação e de desprendimento, pois ainda que existam hoje os chamados curadores estrela, as maiores estrelas são sempre e inquestionavelmente os artistas. O curador não deve ser aquele que tem ideias brilhantes ao redor dos quais o trabalho dos artistas deve se encaixar. Em vez disso, o processo sempre começa, opa, o processo sempre começa com uma conversa em que se pergunta aos artistas quais são seus projetos não realizados. E então a tarefa é encontrar maneiras de realizá-lo. Acredito que todo artista tem uma meta, alguma coisa. Estou falando meta no sentido de em relação ao fazer do artista, o que ele mais gostaria de fazer. E o curador, ele vê nisso a oportunidade de, quem sabe, ele vai realizá-lo. Imagina se é a fada madrinha de algum artista e conseguir conceder o desejo que ele mais quer. Então, com isso, você não só realiza um excelente trabalho, notável, diferenciado, como você proporciona também a esse artista uma experiência única. Eu acho que isso deve ser uma das coisas mais gratificantes, sentir que você acertou em relação à sua proposta, que não é o seu desejo, é o desejo do artista. O curador deve ser, antes de tudo, um facilitador e jamais procurar sobrepor suas próprias convicções àquelas dos artistas com os quais trabalha. E para melhor conhecer os desejos do artista, deve estreitar contato com o Criador. É excelente essa passagem. Lembrando, todas essas passagens foram escritas a partir da leitura direta desse livro, da qual eu falei, que é o Como Trabalhar o Uso Criativo de Acervo Fotográfico, da Funarte. E é muito importante isso de você entregar ao trabalho do outro, mas não tentar sobrepô-lo. Então, o desejo do curador fica para um segundo momento. Não é dele, não é da função dele enquanto curador de uma exposição, de qualquer outro material da qual ele tem acesso enquanto curador, fazer apenas ao seu gosto. Opa, desculpa. Vamos lá. Pode existir regras, segredos, macetes e fórmulas mágicas para assegurar a curadoria ou a edição criativa de imagens, só que ninguém as descobriu ainda. Dessa forma, esse trabalho limita-se a analisar uma série de experiências bem-sucedidas. Pois bem, isso quer dizer que é importante que o curador tenha capital cultural, que ele se envolva, que ele aprenda, mas é importante também você saber regrar isso, porque o silêncio também é importante para a compreensão da obra. Então, é necessário que o curador ele saiba se expor, saiba absolver, mas, ao mesmo tempo, ele tenha o seu próprio espaço assegurado, onde ele vai fazer esse processo de, sei lá, ruminar essas ideias e, assim, encontrar o caminho da melhor forma de se fazer curadoria em uma exposição. Todos os dias somos bombardeados, conforme já se convencionou dizer, por milhares de estímulos. Por um lado, isso é bom, visto que somos irrigados por ideias o tempo todo, mas, por outro, é péssimo, posto que o excesso de estímulos conflitantes é, com frequência, pior do que a ausência deles. Isso nos deixa com uma sensação de sobrecarga, mas uma coisa é certa, quem deseja criar precisa se informar e manter-se sempre a par do que está acontecendo em sua área de atuação. Como eu havia dito, então, é essa questão de buscar conhecimento, aumentar o seu capital cultural, mas também ter essa atenção em relação ao excesso de informações. Se diz muito que nós estamos numa sociedade da informação, mas mais importante que a informação é a capacidade de lidar com o que já se tem. Então, o curador ele precisa saber recuar diante do avanço de muitas informações, para ele poder pensar o que é substancial para o trabalho dele.
Carl Gustav Jung, em 1913, propõe um método que visa mergulhar no próprio inconsciente, não para interpretá-lo, mas para estabelecer um diálogo criativo com parceiros imaginários, que tanto podem ser humanos quanto animais ou até mesmo vegetais, e dessa forma transformar uma ideia num projeto. Isso seria como conversar com o seu inconsciente, né? Com o nosso outro lado. Muita das respostas que nós precisamos, se pararmos para pensar, nós já sabemos, está dentro da gente a resposta. Mas precisa ser feito esse processo de forma reflexiva, a pessoa precisa ter clareza disso. Então, por isso que isso entra dentro daquela ideia do que o curador, ele tem que aprender a se expor, adquirir capital cultural, mas ter cuidado com esse excesso de informações que causam ruído para a sua própria tomada de consciência. Então, esse momento em que ele se retira desse excesso de informações, em que ele vai refletir, ele está em contato com ele mesmo, ele mantém um diálogo com ele mesmo, podendo, como Carl Jung aponta, podendo ser ele mesmo, um objeto, uma planta. Nesse momento, o que ele está fazendo, na verdade, esse diálogo, por mais que aparente ser com o outro uma coisa fantasiosa, na verdade, é consigo mesmo. É aquela coisa que as pessoas fazem ainda muito, de conversar sozinhas, falar sozinho, fala e a pessoa mesmo se responde. Ela está mantendo um diálogo. Isso não é loucura, isso é extremamente saudável. Isso mostra que a pessoa ela está entrando no processo de autoesclarecimento, autocompreensão do que está vivendo, do que se for, pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão pessoal. Essa coisa do diálogo consigo mesmo é muito válido. Bom, o livro também, o Uso Criativo de Acervo Fotográfico, aponta alguns caminhos, algumas fontes de inspiração, né? Aí no site Brain Pix, criado pela designer nova-iorquina Maria Popova, existem outras dicas para despertar a criatividade. E aí está aqui, essa aqui é a página do site dela. Então, primeiro, conceda a si mesmo o desconfortável prazer de mudar de ideia. É muito seguro para as pessoas se apegarem a uma ideia e tentar desenvolvê-la a todo custo. Se desapegar dela e criar uma nova é um choque, mas é extremamente saudável. Segundo, não faça nada apenas visando obter prestígio, status, aprovação ou dinheiro. Prestígio, status, isso daí é uma visão do outro em relação ao seu trabalho, em relação ao sucesso do seu trabalho. Então, preocupe-se em fazer apenas um bom trabalho. O status, prestígio, dinheiro, isso daí acaba sendo consequência de um bom trabalho. Terceiro, seja generoso, como é naquela primeira ideia de você se entregar ao outro, né? Crie bolsões de quietude em sua vida, no sentido de que muita informação, na verdade, cria ruído, dificuldade de pensar com mais clareza. Então, silêncio, a quietude, o isolamento, de vez em quando, é bom e é necessário para um melhor esclarecimento, para você poder conversar consigo mesmo. Nunca acredite nas pessoas que tentam lhe dizer quem você é. Isso eu acho extremamente confuso e desconfortável, essas pessoas que tentam nos dizer quem somos. Então, o que isso tem a ver com curadoria? Um curador que acredita no que as outras pessoas falam sobre eles está na mão dessas pessoas. Então, a ideia tenta buscar uma identidade. A identidade ela é também muita consequência do momento que está se vivendo, é mercurial. Então, principalmente a partir do que os outros dizem de como que você é um problema. Estar presente é uma arte muito mais recompensadora do que a produtividade. O que quer dizer esse estar presente? É estar presente em momentos que as pessoas talvez não esperassem que você estivesse. Essa coisa de você não esquecer como que é importante para um artista, da qual topa com você falar, eu vou fazer uma exposição, passa lá. E muitas vezes fala, mas não espera que de fato a pessoa apareça. Aparecer é importante, estar presente é apoio, isso traz confiança. É uma pessoa que está sempre ali, que você pode confiar, porque ele vai estar presente
não só numa visitinha, numa exposição, mas também em outros diversos momentos. Isso cria credibilidade. É importante para a área cultural lidar com pessoas com credibilidade. Sétima, saiba que toda coisa que realmente vale a pena leva muito tempo para se concretizar. Isso é carreira. A carreira de sucesso, ela não se dá uma formação em uma grande universidade glamurosa, o dinheiro. Ele se dá com o tempo, onde você vai entendendo quem que é quem, né? A consolidação da identidade de um curador ou de um artista, ele leva tempo. Bom, existem outros livros, até tenho esse da qual faço menção agora nesse momento. Bom, estou olhando aqui para ver se eu acho ele. Não vou perder tempo se eu tentar procurar na prateleira. Bom, é um livro chamado Kobe como um Artista, com 10 dicas sobre criatividade, de Austin Kleon. Então, ele aponta no verso do livro algumas dessas dicas, essas 10 dicas, que é para a ideia de desbloquear a criatividade da pessoa. É importante. Por que a gente está falando sobre isso? Que o uso criativo de acervo fotográfico e o acervo está ali. Como é que eu vou usar? Então, vamos primeiro desbloquear a nossa criatividade para poder pensar com clareza como que eu posso trabalhar esse acervo. Então, Roube como artista. A ideia de você tem que tirar de si a obrigação de ser inédito. Se você conseguir tirar de dentro de si essa obrigação de ser inédito, não, já fizeram isso? Não vou fazer então. Tem que ser uma coisa inédita. Você vai morrer, talvez sem encontrar uma resposta. Então, não precisa ser inédito. Você tem que personalizar o objeto. Você pode usar a mesma estrutura ou técnica do que foi realizado em um museu, sei lá, em Londres, em Nova York, mas se você adaptar aquela forma de realização de uma exposição, por exemplo, para a realidade local, isso já é muito válido, muito mesmo. Então, a ideia de você roubar como artista é você aprender as técnicas e incorporar no seu trabalho. Não estou falando copiar integralmente, mas incorporar as ideias, entendeu? Do fazer de outros artistas ao seu. No final das contas, a história da arte mostra muito isso, que o que nós temos é artista aprendendo com outros artistas, mas acrescentando o seu diferencial. E dessa maneira se conta a história da arte. Segundo, não espere até saber quem você é para poder começar. Então, não tenha medo de ser um errante no sentido de, eu comecei com uma técnica, agora fui para outra, nossa, essa pessoa é tão instável, tão incerta. Não, isso é aprendizagem. Aprendizagem envolve conhecimento, e conhecer implica ir para várias áreas, várias técnicas. Então, isso aperfeiçoa a pessoa em diversos níveis de conhecimento. Escreva o livro que você quer ler. Então, escreva o livro que você quer ler, não espere encontrar a solução, faça ela a solução. Escreva, é uma técnica escrever. Você escreve o que você gostaria de realizar. Isso ajuda até mesmo para você montar o seu próprio banco de dados de projetos. Banco de dados, muitos imaginam um computador, um sistema, alguma coisa muito assim. Não, às vezes é só um caderno que você faz suas anotações sobre o que lhe agrada, o que você gostaria de realizar, como que você realizaria. Quando você põe no papel, isso ganha uma importância muito diferente do que ficar apenas na sua cabeça. Use as mãos. Use as mãos está nesse mesmo sentido que eu acabei de falar, de pegar um caderno, anotar. Então, é importante você criar materialidade do que você pretende fazer. Quando você pensa em fazer isso e já está fazendo, isso já é muito bom, já é um bom caminho. Projetos paralelos e hobbies são importantes. Quando fala hobby, não estou falando uma coisa no sentido de nossa, meu trabalho é muito cansativo, eu preciso de uma vazante. Não, estou falando de ser mais do que apenas uma pessoa de uma palavra só, de uma escrita só, de uma maneira, de uma técnica única. Ter outros projetos, outros hobbies, amplia o nosso conhecimento, o nosso capital cultural, que possibilita desenvolver novos projetos diferenciados. O segredo, faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas.
Quando eu digo faço um bom trabalho e compartilho com as pessoas, aí que vem o feedback, que é muito importante para você entender o quanto o seu projeto pode melhorar, né? E para qual caminho seguir. E também como tem que ter um desapego nesse sentido. Não pode ser uma pessoa que vai... não posso ouvir, você não conhece meu trabalho, bababá. Ouvir é bom. Então, nem sempre você vai ouvir coisas boas, mas ouvir faz bem, né? Se não para você, para quem precisa falar. A geografia não manda mais em nós. Quer dizer, pensar um projeto que você fale, não, mas isso daí, esse tipo de projeto é concebível para quem está lá sei lá, num país frio, tem neve para trabalhar com essa técnica. Não, para quem possui... eu quero fazer uma exposição onde a pessoa senta o desconforto de uma sala quente. Nossa, isso daí é só se eu imitando um vulcão, como se estivesse andando num cenário com pedras, falsos vulcões, o calor. Não, mas se eu estivesse em um lugar que tem vulcão, poderia fazer. Não, você pode criar. Quando fala geografia, não manda mais em nós, quer dizer que você pode também ter contato com outros locais. Então, se você está numa cidade pequena, isso não deve ser um limitador para você entrar em contato com grandes exposições, grandes curadores, grandes artistas de outros centros, né? Então, tem que pensar que com a invenção da internet, assim, ficou muito mais fácil você entrar em contato com novas experiências. Seja legal, o mundo é uma cidade pequena. Sem dúvida, é a lei do retorno. Principalmente no espaço cultural, que no sentido profissional, ele acaba sendo mais restrito ainda. Então é importante ser boa com as outras pessoas que isso volta. Quanto mais você vai participando do universo artístico, está presente nos meios, mais você acaba sendo uma pessoa reconhecida, por mais que você não conheça as pessoas, elas podem te conhecer. Então é bom ser legal com todo mundo. Seja chato, a única maneira de terminar um trabalho. Ser é chato quer dizer que às vezes é preciso ser duro consigo mesmo, e infelizmente é até duro com algumas pessoas, alguns parceiros do trabalho, para que se atinja metas, importante meta, né? Porque não está trabalhando na economia criativa, desenvolvimento artístico, que está tudo solto, não, pô. Então tem que ter comprometimento, e principalmente se pensar que projetos possuem prazo de prestação de contas, orçamentos, então ainda mais em relação a isso é importante cumprir os prazos. Criatividade e subtração. Criatividade e subtração, esse último item reforça o primeiro, Roube como artista. Criatividade e subtração, nada surge do nada, então toda técnica hoje conhecida em algum momento aquele artista utilizou como referência outros artistas. Então mostra que nada surge do nada, por mais inédito que seja. Pode parecer inédito para quem não conhece a referência de onde aquele artista, digamos assim, cunhou as informações, né, a técnica. Então, para essa pessoa que não tem muita referência, pode parecer novo, mas para quem conhece um pouco mais sobre a questão de questões artísticas, é possível identificar as referências em determinados artistas, de onde outros artistas estiveram presentes. Atenção, isso que é importante. Para o curador, é importante saber dosar os estímulos a qual se expõe, pois o excesso não resulta numa capacidade maior de produção, mas podendo causar um bloqueio ou esgotamento criativo. Pedro Carpio Vasquez, sobre isso, diz: nossa maneira de gozarmos algo é quase tão nervosa e desgastante quanto a execução dos nossos trabalhos. Seria, então, o prazer comedido, o prazer dobrado? Excelente o apontamento de Pedro Vasquez, quando ele faz essa anotação. Isso faz pensar que se a gente gosta de uma coisa, então eu vou sempre consumir aquela coisa, eu vou ficar saturado e logo me esgotarei, não passo a não gostar mais. Então, pode pensar dessa maneira, eu acho que em diversos aspectos.
do que a gente gosta, seja comida, bebida, música, sexo. Eu acho que tudo isso, pelo menos o que sugere pelo Carlos Vasquez, é que o excesso gera um esgotamento. Então, colocando dessa maneira, ele coloca no sentido artístico, né? No sentido de que a produtividade não aumenta quanto mais você acumular informações, se expor a informações, mas podendo causar um bloqueio ou esgotamento criativo. É aquilo, você fica um local com muitas informações cega a gente para algo que pode ser importante. É muita informação para ser absorvida. Então, é provável que você pode não absorver o necessário que deve. Então, como eu já tinha dito, aquela frase, não é de informações que nós precisamos, é de capacidade para lidar com o que nós já temos. Aqui tem alguns exemplos de trabalhos que foram pensados no sentido mais criativo de como trabalhar acervos. Tem esse livro Looking at Photography, de 1973. Então, um excelente trabalho sobre a originalidade na produção curatorial, pois, diferente dos outros títulos criados e da maioria dos livros de fotografias mais conhecidos, ele não nasceu como catálogo de uma exposição, mas como publicação independente. Tem como única premissa de que todas as fotografias deveriam ser desconhecidas e, por este motivo, capazes de se sustentar pelos próprios méritos. Excelente estratégia da curadoria ao realizar, não realizou uma exposição, foi direto para o livro. Geralmente se imagina que uma exposição tem um catálogo, e esse catálogo tem a descrição da obra, não tem exposição. Colocou fotografias e fotografias desconhecidas, mas de excelente qualidade. Então a questão aqui é discutir a qualidade fotográfica, não porque é uma foto conhecida. Quando você vê uma foto conhecida, o nosso senso de crítica, de criticidade sobre aquela imagem já é a mesma, porque já é uma imagem, uma fotografia que já faz parte do nosso capital cultural, que é compartilhado com a sociedade da qual a gente vive. Mas quando nos é apresentada uma fotografia nova, que não faz parte desse universo cultural da qual nós vivemos e consumimos, essa fotografia nova ela tende a nos despertar um novo olhar sobre aquela imagem e assim realizar uma crítica diferente, ou não aquela crítica já padronizada. Se for para o museu, no Louvre, olhar lá a Mona Lisa, muito provável que o que você vai pensar e sentir olhando aquela obra, você já leu em algum lugar, alguém já comentou. Então, isso, o que é seu quando você olha uma obra que você já conhece? É importante pensar isso, porque nós somos tão bombardeados sobre informações e até mesmo fotografias com legendas ou já discutidas, tratadas em palestras, de história da arte, etc. Então, quando você tem contato direto com a obra e você pensa sobre aquela obra, o que você pensa sobre aquela obra, o que é seu e o que é um reflexo do que você já leu, já ouviu falar sobre aquela obra. Bom, então, uma estratégia bem interessante sobre esse trabalho, esse livro, que ele não saiu de uma exposição, ele saiu primeiro, certo? Ele é o único, ele saiu com fotografias inéditas, e essas fotografias de excelente qualidade mostraram-se provocativas. Muitas vezes a gente fica aparecendo, procurando dentro do catálogo qual que é a principal obra, que geralmente é a que está presente na capa. Então a gente vai ouvir sobre aquela obra o que nós já esperamos ouvir. E aqui, essa ideia dessa obra, ele subverte essa sequência. Recortes e mais recortes. Em fotografia, tudo depende de recorte. No ato fotográfico, o recorte é o elemento fundamental, aquele que vai definir o enquadramento e, em consequência, a composição. Esse recorte não se dá apenas fisicamente, mas também na abordagem escolhida. Quando se trabalha com imagens de um cunho documental ou histórico, existem 3 tipos básicos de abordagem: a temporal,
a geográfica e a autoral. Daqui são maneiras como as pessoas pensam como trabalhar as fotografias, fazendo um recortes, organizando ele por temporal, a qual década, em qual ano, né? Geográfico pela região e a autoral. Quem realizou essa fotografia? Esse fotógrafo, ele fotografou durante a Segunda Guerra Mundial, passando pela Polônia, pela Alemanha nazista, depois passou fotografia em regresso na Soviética. Então, em cima disso, esse fotógrafo, ele foi mapeado no seu sentido autoral, né, pelo caminho que ele passou. Mas se for pegar o acervo dele e centrar apenas nas fotografias que ele registrou na tomada da Alemanha nazista, eu estou fazendo, então, me apoiando de um recorte, então, geográfico, certo? Apenas a tomada de um prédio, hashtag, né? Agora, se eu for falar do que ele produziu em regiões diferentes, ou foi produzido por mais pessoas, só que em determinada época, esse é o recorte. Então, acaba sendo esses 3 tipos básicos de abordagem em organização de acervo para exposição ou para outras obras, como a exemplo daquele livro. Um projeto curatorial, se estruturado em torno de coleções, não apenas pode resultar em exposição feita a partir da junta e organização desses materiais, mas também a possibilidade de publicação que focalizem essas fotografias como criadores sem a necessidade de qualquer tipo de justificativa ou validação. Contudo, não há regras que digam que um livro de fotografias só exista como consequência de uma exposição. E a prova viva disso é aquele livro da qual nós apresentamos, esse livro chamado Look at Photographic. Então, a ideia de dizer que não precisa ser assim, esse modo de exposição tradicional, onde o catálogo do livro é consequência da exposição. Em 2009, o Instituto Moreira Salles lançou uma coleção de livros de pequeno formato, sem denominação distintiva, mas que pode ser enquadrados na categoria hoje denominados de fotolivros. Então, o fotolivro, ele preza pela qualidade estética. O recorte, se é temporal, geográfico, autoral, isso daí, às vezes, nem entra. A questão é a qualidade estética. Aí pode ou não haver descrição da fotografia, pode ser uma descrição mais sintética, pode ser uma descrição mais semiológica, né? Isso vai depender muito de quem, da proposta do curador. Aí dá para se ver que o curador ele tem uma gama de possibilidades. O importante é pensar com criatividade o que trabalhar, né? Essas são algumas estratégias da curadoria e que na última década ampliou consideravelmente, posto que o mundo da fotografia clássica passou a ser denominado fotografia analógica com o advento da fotografia digital. Esse daqui é um apontamento que o autor faz, parece um tanto rancoroso com o fim da fotografia analógica, mas é bem verdade nesse sentido que a fotografia digital ela tem uma possibilidade maior de manipulação. Então, isso é um marco em relação, não que a fotografia analógica não pudesse, muito pelo contrário, desde a invenção da fotografia, a manipulação da imagem existe desde o momento que você posiciona a câmera para fotografar e define qual que será o enquadro, quem vai estar presente naquela imagem, qual que é o objetivo da fotografia. A fotografia ela nem isenta de criticidade, muito pelo contrário, é necessário se fazer crítica sobre o material fotográfico, como é necessário se fazer crítica sobre qualquer outro tipo de material. Isso já nós falamos já no primeiro curso nosso, né, sobre a fotografia como fonte histórica. Então, o que ele coloca aqui, que esse período, a fotografia clássica passou a ser denominada fotografia analógica, a exemplo de uma técnica, a técnica de revelação do material, né? A fotografia digital, a partir do momento que você fotografa, tira o cartão e conecta num computador, automaticamente aqueles dados são reorganizados e para quem conhece um pouco de fotografia vê que existem muitas informações na fotografia, os metadados, que acabam alterando na maneira que você pega a informação
a informação, os dados, a fotografia, e transfere para um, desculpa, transfere para um outro cartão, transfere para um outro computador, manda pela internet. Quando essas informações elas viajam, por assim dizer, em muitos casos as informações de metadado dele são alterados. Os acervos sempre têm vida. Bom, depois de expor os mencionados quatro filmes, Capa confiou-lhes a mensageiros militares para que eles entregassem no escritório londrino da revista Life, dirigido por John Morris Ali. O diretor Hans Witt examinou os 4 rolos de negativos ainda úmidos e disse que as fotografias realizadas por Robert Capa eram simplesmente fabulosas. Mas no afã de secar os filmes rapidamente, seu assistente, Dennis Bank, destruiu quase todo o material, com exceção das citadas 9 imagens. Recentemente, no entanto, surgiu outra versão, extremamente desabonadora, tanto para a Capa quanto para Morris, a de que o célebre fotógrafo simplesmente teria amarelado no dia D, e montado uma farsa com os beneplácitos de seu amigo John Morris para justificar a falta de uma documentação mais consistente. Essa história demonstra que mesmo um conjunto de imagens de acervo que apareciam amplamente estudadas e conhecidas há mais de meio século pode oferecer novas perspectivas e interpretação. As fotografias que estamos falando, primeiro, Franz Capa é um grande fotógrafo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e fez diversos registros fotográficos da época, e com isso ficou marcado, digamos assim, a carreira dele. Bom, então, as fotografias são essas. Elas, do momento que foi publicizado essas imagens em jornais e revistas, foi aceito como, de fato, a imagem que tinha legenda, que dizia um soldado alvejado, né? Então, era uma das primeiras fotografias, assim, bem definidas, mostrando uma cena como uma guerra, né? Poucos fotógrafos tinham feito um tão excelente trabalho. Depois ficou sabido que, por exemplo, essa cena ela foi encenada, porque tecnicamente, por exemplo, os equipamentos fotográficos são muito sensíveis à luminosidade. Naquela época, então, as imagens, para ela ter uma definição boa, elas precisavam ser pousadas, esperar um tempo, então, da máquina fotográfica e o negativo presente dela registrar a entrada da imagem a partir do reflexo da luz no objeto ou na pessoa. Então, esse momento onde o papel o negativo ele é registra a imagem pela luz entrando pela lente, então isso leva um pouquinho de tempo. Então, numa fotografia de guerra, onde as pessoas correm, agacham, pulam, então isso não seria possível. Então, a técnica que ele utilizou para poder fazer uma imagem assim tão bem definida, com clareza do rosto, da roupa, da arma, da sombra, essa fotografia foi encenada, ela foi posada. Quase sempre fotografias de perspectiva histórica são tratadas de forma didática, mas felizmente tem surgido nos últimos tempos uma série de iniciativas destinadas aos mais jovens, em particular as crianças, que nos oferecem uma perspectiva renovada e prazerosa do uso da fotografia do passado. Revirando os arquivos do marido, Catherine Shine, em 2010, montou 2 excelentes livros para crianças em fase de alfabetização. Nesse livro, haviam partes para que as crianças colocassem suas fotos sobre os personagens históricos, como forma de personalizar e se integrar ao passado. No outro, um conjunto de imagens onde cada uma retrata uma letra do alfabeto. Então,
Então, a come amias, então quer dizer a como amizade, e a imagem retratando a de amizade. Então, é esse sentido. Então, montou um livro para criança em idade de alfabetização, com fotos antigas, retiradas do acervo do marido. Temos também esse outro livro. No mesmo ano, Pedro Carpe Vasque escrevia A Princesa Isabel, que é o autor, é claro, do livro que eu estou usando como referência para esse PowerPoint, né? No mesmo ano, Pedro Carpe Vasque escrevia A Princesa Isabel, o Gato e a Fotografia, livro que utiliza retratos fotográficos da época da família imperial brasileira. O interessante nesse caso específico é que todas as fotografias foram extraídas do CD-ROM Princesa Isabel, retratos fotográficos nas coleções Museu Imperial e Arquivo Grão-Pará. Então, já é um acervo organizado, já digitalizado em CD-ROM, ele tendo esse CD-ROM em mãos, ele fez uma seleção daquelas fotografias que aparecem com uma certa frequência o gato, fazendo parte da família real, né? E daí escreveu o livro fotográfico contando a história, claro, Princesa Isabel, o gato e a fotografia, né? O personagem gato presente na família real brasileira, né? Sobre a montagem da exposição, o catolicismo, diferentemente de outras tradições religiosas, como o islamismo e o judaísmo, por exemplo, que tem caráter iconoclasta, quer dizer, não se apoia no uso de imagens, né? Questiona o uso das imagens da maneira como costumamos utilizar. Então, foi a relação à Igreja Católica, né? Ela foi a primeira instância ocidental de valorização do caráter didático da imagem, educando, assim, o povo a ler imagens e, sobretudo, a aceitar a imagem como uma forma de escrita. Isso, evidentemente, veio a favorecer futuramente a fotografia, pois, como se sabe, o significado etimológico desse termo é escrita da luz, ou escrita com a luz. Com efeito, Alain Bessons assim evocou no seu brilhante livro A Imagem Proibida uma história intelectual da iconoclastia, 1997, desculpa. A gênese do uso da imagem como instrumento de catequese no âmbito da religião católica. Isso ainda é presente, por exemplo, em algumas igrejas, aqueles conjuntos de vitrais que contam a história de Jesus e de alguns santos como uma forma didática. Isso é fruto também do iluminismo. O iluminismo teve um processo de criação de livros didáticos ilustrados, já que a população não sendo alfabetizada, e a proposta era instruir a população para haver uma tomada de consciência e uma criticidade em relação ao poder absoluto dos reis, então precisava educar essa população. Mas como que você educa uma população analfabeta? Então educa a partir de imagens. Então as imagens fazem parte da formação da identidade religiosa, tradicional, cristã, ocidental. Então, a imagem proibida é uma história intelectual da iconoclastia, a gênese do uso da imagem como instrumento de catequese no âmbito da religião católica. Isso equivale a dizer que a apreciação da fotografia encontrou no Brasil um terreno fértil desde os primórdios, sendo posteriormente favorecido pela difusão da televisão. O brasileiro é extremamente sofisticado em termos visuais e, em consequência, exige e assimila com facilidade as mais ousadas inovações no campo de vista da tecnologia da imagem, o que, obviamente, facilita em muito a atividade de todos aqueles que desejam trabalhar com a curadoria de exposições de fotografia. Quer dizer, desde sempre somos bombardeados com imagens no sentido
com algum objetivo, por exemplo, objetivo educacional. Então, são aqueles livros que são sempre ilustrados, aquelas as pessoas adultas em processo de alfabetização, onde os livros deles são bem ilustrados, baseados até mesmo na própria realidade, para que a aprendizagem faça sentido. Você tem que entender o que você aprende inserido no seu universo. Então, as imagens entram nesse sentido, traz para a aprendizagem imagens que fazem parte do dia a dia da pessoa. Então, isso é importante entender, nesse sentido, que as imagens, elas não são inocentes, porque quem a colocou tem um objetivo com ela. Eu estou falando aqui, nesse exemplo, de um objetivo educacional, didático, mas existem outros claros, né? Há premissas técnicas básicas que norteiam há premissas técnicas básicas que norteiam a preparação de toda e qualquer exposição e, de modo geral, se desdobram em diversos subitens. Então, aqui estão as principais características sobre a montagem de uma exposição que quem pretenda fazer não pode perder de vista. Antes da montagem, primeiro, projeto conceitual, o expositivo. Segundo, roteiro de montagem, plantas arquitetônicas. Daí já dá para ver de longe que uma pessoa que tem a vontade de atuar como curador, ele não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que ficar atento a tudo. Então, inclusive, saber quem chamar para trabalhar, porque por mais vontade que se tem de fazer uma coisa sozinho, não dá. Então, imagina alguém que é um artista plástico e não atua mais como artista plástico, é um curador e ele resolve montar uma exposição para um outro artista. Como que ele vai ter esse conhecimento de montar uma planta arquitetônica se ele for um arquiteto, né? Então, aí já entra trabalhar com outros profissionais. Como eu disse, você não precisa saber tudo, mas você precisa estar perto de quem possa te ajudar, que você possa chamar para trabalhar para esses projetos e acompanhar de perto. Então, terceiro, plantas arquitetônicas, trâmites documentais, organização e cartas de anuência, aquela documentação básica de pedir sessão de imagem, autorização para o uso de um espaço, dependendo da exposição, do formato, se precisa informar o corpo de bombeiros ou a polícia, se precisa fechar uma rua, total ou parcialmente. Então, é importante ter clareza que isso é da ação do curador. Pode não ser ele a fazer tudo isso numa delegacia, no batalhão, entrando em contato com a prefeitura, com a secretaria, mas ele tem que estar por dentro disso, ele tem que ser o responsável por organizar todos esses movimentos de quem vai fazer. Pagamento com direitos autorais, imagem, texto, detentores de acervo, reprodução para efeito de seguro da reprodução das peças gráficas, né? Essa questão é muito importante, principalmente quando você tem que garantir a segurança, não só das pessoas presentes na exposição, mas até mesmo das próprias obras, né? Seleção, ampliação das obras, montagem das obras, peças gráficas, convite, folder, catálogo, a divulgação como um todo, laudos técnicos, seguro das obras, empresa encarregada do transporte das obras também é muito importante, você saber se a empresa contratada tem um equipamento para levar as obras com segurança e se o caminhão ou o carro consegue entrar no local de exposição. Então, até a logística tem que ser pensado. Às vezes, contrata uma empresa de transporte de uma peça, mas o caminhão utilizado é maior do que o espaço, não passa. Então, é um transtorno. Então, é importante pensar detalhe por detalhe. Concepção e fabricação do material de embalagens, essa questão da guarda desse material, se não encontra no mercado como guardar um material, por exemplo, 3D, produzido por um artista plástico, então como que você vai
protegê-lo. Então, se produz. Então, o curador também é responsável por esse momento dessa guarda, ele que deve orientar. Não estou dizendo que ele que vai comprar diretamente na papelaria o material, dobrar, cortar, colar e fazer todas as embalagens, mas ele tem que estar presente, ele tem que conhecer, para que as coisas não aconteçam sem o conhecimento dele. Ele é que tem que saber, tem que conhecer. Não tudo necessariamente, se possível tudo, mas isso é praticamente impossível. Então, mas pelo menos ele tem que estar presente. Ele é o responsável, no final das contas. No espaço expositivo, então é necessário ficar atento em relação à climatização e adaptação do espaço, mobiliário e instrumental especial, sala, espaço ou equipamentos de projeção multimídia, recepção e manuseio das obras, montagem propriamente dita, iluminação. Eu uso uma técnica, com isso não digo que eu sou infalível de forma alguma, mas uma técnica que é bem interessante para você imaginar uma exposição, eu imagino ela realizando, mas eu não imagino passo a passo de como fazer. Então, imagine que o artista fez no município próximo de onde vai ser feita a exposição, ele fez a peça, você tem que transferi-la. Você tem que considerar como se você estivesse num carro, vai pensando, eu estou num carro, eu estou indo na casa do artista, vou pegar a peça, por onde que eu vou? Essa rua tem acesso? Meu carro tem espaço para condicionar essa peça desse tamanho? Como que eu vou protegê-la de qualquer solavanco na estrada? Então, são detalhezinhos, mas esses detalhezinhos, a falta de atenção com ele pode implicar, por exemplo, num acidente. Bom, o que mais? Atividades complementares, divulgação na imprensa e nas redes sociais, projetos educativos, isso é muito importante, idealização e treinamento dos monitores. Depois que você faz a exposição, ela não é mais sua, ela é do pessoal do educativo da exposição. Então, eles têm que estar muito bem preparados, porque se o cara que vai numa exposição, ele não foi no dia do lançamento, onde está lá o artista, que porventura ele pode querer explicar a sua obra, não é obrigado de forma alguma, acho que é a obra que tem que falar por si mesma, mas depois do lançamento e a exposição vai continuando, quem vai fazer então esse acervo, essa exposição circular e ser atrativa para outras pessoas, que outras pessoas queiram conhecê-la porque ouviram que fulano foi e gostou da exposição, quem vai fazer esse papel é o pessoal do educativo. Então, encontros com curadores e artistas, palestras, seminários, visitas guiadas são muito, muito importantes. Constituição de um dossiê de imprensa para prestação de contas, currículos da empresa ou do curador também é o passo final, né? Mas não menos importante. Na grande inauguração, bom, uma vez a exposição montada, o educativo se torna um instrumento mais importante para o sucesso de uma exposição e para a sua divulgação por meio do instrumento comprovadamente mais eficaz, o boca a boca, como eu disse. Fez uma boa exposição, encerrou o lançamento, a exposição continua. Quem que vai fazer o atendimento lá da exposição? Quem que vai apresentar as obras? Não estou dizendo que tem que explicar as obras, mas tem que acompanhar. É importante a pessoa sentir que ela, se tiver dúvida sobre alguma coisa, às vezes você olha uma obra e você não entende. Isso incomoda. Outros não precisam de legenda. E a obra por si só já fala. Isso é extremamente satisfatório. Mas a parte do educativo, ele reforça a identidade da exposição. E isso é importante porque o sucesso, nessa ocasião de reforçar a identidade da exposição, é que pode trazer mais visitantes para essa exposição. Para o crítico de arte inglês John Ruskin, a primeira pergunta que se deve fazer a uma obra de arte é: o que ela nos ensina? O que o curador precisa compreender, em primeiro lugar, é que, por mais estrela que ele seja,
depois da exposição montada e inaugurada, quem manda no pedaço são os integrantes do projeto educativo. Assim sendo, é de suma importância conceder toda a atenção possível ao educativo em incentivar a prática das visitas guiadas com os curadores e ou artistas, ciclos de debates, mesas redondas e etc. Então, por último, vamos encerrando agora, quando se trabalha com acervos fotográficos, é muito difícil surgir um projeto inteiramente original ou exclusivo. O que pode e deve existir é uma abordagem original e pessoal. Entretanto, o que é de fato importante é que o projeto tenha alguma relação profunda com a vida e ou trajetória profissional do proponente, assim como o historiador e os objetivos da instituição a qual o proponente pertence, ou com a qual se associa para fins de desenvolvimento do projeto em questão. Então, isso mostra, no final das contas, para fechar, a importância da curadoria de fazer essa leitura do acervo e de quem produziu o acervo, e pensar uma maneira de dar mais visibilidade para esse artista e para esse acervo, deixando de lado a questão do ego. Então, o que importa nesse trabalho de curadoria é dar vida ao acervo. No caso, estamos falando de acervos criativos, falando de como trabalhar de forma criativa acervos fotográficos, então fica nesse sentido propor uma forma diferente de olhar um acervo. E falando de propor uma forma diferente, eu gostaria de compartilhar agora com vocês uma forma diferente de trabalhar um acervo fotográfico, e eu vou passar o vídeo e depois eu faço um breve comentário sobre ele e encerramos. Só um minutinho para... Deixa eu fechar esse PowerPoint e abrir esse vídeo, compartilhar ele. Pronto.
Bom, e esse foi nosso último vídeo. Eu achei super interessante que ele coloca numa sequência e chega um momento que eu acredito que não precisa mais nem de legenda para explicar as motivações do fotógrafo em posicionar as pessoas sempre naquelas mesmas posições de hora ou outra aparece uma breve legenda que fica mais clara, então as escolhas, como da maneira sentada, de uma forma mais despojada, implica força, poder, mas aquelas posições tradicionais de tanto homens como crianças e adolescentes encostados num parapeito falso, dá a entender que é um cenário de um estúdio fotográfico, então acaba se repetindo as posições. Mas é possível entender que a maneira como a pessoa pensa é que pensa assim, como que eu desejo ser visto por outras pessoas na fotografia que vai ser revelada a partir da fotografia aqui do estúdio, né? O que eu quero que essas pessoas pensem de mim quando olhem nessa fotografia. Então, a fotografia sendo encenada, ela acaba passando essa ideia de que é de força, de tracionalidade, de tradição, de poder, no caso daquele homem branco com seus escravos ao lado, ele calçado, seus escravos descalços. Isso denota o poder que ele tem, sendo aquelas pessoas vistas como seu patrimônio, né? As pessoas negras, escravizadas. Então, eu acho que a ideia foi colocar as fotografias na sequência para mostrar um padrão. E depois, com o tempo, as fotografias se repetindo, nós vamos reconhecendo o padrão, entendendo o porquê daquelas escolhas. A estratégia foi essa. E tudo isso foi falado, aliás, tudo isso foi dito sem se falar nada, apenas mostrando. Hora ou outra aparecia uma legenda, mas muitas vezes quando ela aparecia, quem viu o vídeo já tinha entendido qual era a proposta do fotógrafo ao posicionar as pessoas daquela maneira. É muito interessante essa ideia de um uso criativo de acervo fotográfico, um acervo Militão, foi escolhido um conjunto de fotografias, no conjunto de mais de 12 mil, foram colocadas 1.300 e poucas fotografias, em sequência, tendo como enquadramento principal o rosto, né? De modo que uma fotografia passando para a outra não parecia um recorte, assim, uma continuidade, porque a gente, quando olha uma fotografia, a tendência é a gente olhar o rosto da pessoa, a cabeça da pessoa. Então, o posicionamento, o enquadramento certinho, de fotografias diferentes, até mesmo de tamanho diferentes, mas foi aumentado ou diminuído uma fotografia, mas considerando que o enquadramento de todas deveria ser a partir do rosto. Então, as mudanças de mais de 300 fotografias que nós acabamos de ver, elas pareciam uma sequência a partir desse enquadramento escolhido na produção desse vídeo. E eu achei um excelente trabalho, de um excelente bom gosto se fazer isso. E isso é uma das maneiras criativas de se trabalhar ser fotográfico. Bom, eu acho que era isso que eu queria mostrar, e acho que, por enquanto, não tenho mais nada. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo, não só esse, mas, de repente, que assistiu os outros vídeos dessa série, que, não te conhecendo, já agradeço a sua presença, a sua participação, e espero que, de alguma maneira, esse vídeo e os outros vídeos possam ter contribuído de alguma maneira para você entender um pouco mais sobre a importância da fotografia para a história, técnicas de acondicionamento de fotografias em acervo e o uso criativo da fotografia. Bom, então é isso, eu queria agradecer, um abraço a todos, novamente agradecer a Secretaria Municipal novamente agradecer a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, ao Fundo Municipal de Estímulo à Cultura de Cuiabá, ao secretário senhor Francisco Antônio Volo, ao secretário adjunto senhor Justino Astrevo, e, é claro, ao Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá e ao diretor do Museu da Imagem de Som de Cuiabá, o senhor Cristóvão Luiz Gonçalves. Meu abraço a todos, mais sinceros votos de felicidade e até mais, pessoal.